Olá, turma, como estão? Daremos continuidade aqui à resolução de questões, tá, em vídeo. No caso aqui, as questões serão resolvidas, são referentes à segunda atividade, que trata de aplicações da Lei Geral dos Gases. Eu selecionei 4 das 10 questões para a gente resolver aqui em vídeo e vamos lá, tá bom? Segunda questão, tá? Sem alterar a massa e a temperatura de um gás, desejamos que um sistema que ocupa um volume de 800 ml a 0,2 atm passe a ter uma pressão de 0,8 atm, tá? Para isso, o volume do gás deverá ser reduzido para... Então, ele tem um gás aqui, que está num certo estágio inicial, e vai provocar uma elevação de pressão, sem mudar a temperatura, o que vai ocasionar uma diminuição no volume. Então, ele quer saber qual deve ser esse volume reduzido, tá? Então, beleza. O que a gente faz? Inicialmente, anotamos aqui os valores que ele fala na questão, tá? Ele te diz que o volume inicial, o volume ocupado pelo gás é de 800 ml, a pressão inicial desse gás é de 0,2 atm, e essa pressão será elevada para uma pressão final, a pressão 2, que é 0,8 atm, e ele quer saber qual é o volume final, o volume 2. Como ele fala que a temperatura não será alterada, então ele tem que a temperatura, nós temos aqui que ela será constante. O que isso quer dizer? A temperatura no estágio 1 é igual à temperatura no estágio 2. Sempre que isso ocorre, nós temos uma transformação isotérmica, tá? Então, quando você ouvir, tá, ou ler em alguma questão algo parecido com isso, um gás sofreu a transformação isotérmica. O que é que você deve lembrar? Transformação isotérmica se refere a uma transformação onde a temperatura permanece constante, beleza? Lembre-se que tudo isso aqui é válido para um gás ideal, tá bom? Então, beleza. Como é que a gente resolve agora? Vamos escrever a Lei Geral dos Gases, tá? Que ela relaciona a pressão, o volume e a temperatura de um gás da seguinte forma. Ele vai dizer que a pressão vezes o volume dividido pela temperatura de um gás ideal, ele sempre é constante, tá? Independente de quantas transformações ele sofra. Isso quer dizer que a gente pode comparar um estágio inicial e um estágio final em uma transformação gasosa, utilizando essa lei, tá? De que forma? A gente monta uma lei, uma equaçãozinha para a primeira situação e iguala com a equaçãozinha da segunda situação, que no caso ficaria como vocês estão vendo aqui, tá? O P1V1 sobre T1 igual a P2V2 sobre T2. Essa aqui é a Lei Geral dos Gases, tá bom? Ela relaciona pressão, volume e temperatura em um estágio com um outro estágio, certo? Beleza. Como ele fala na questão que a temperatura ela é constante, ou seja, igual à temperatura 2, ele não quer alterar, então a temperatura ela pode ser eliminada desta equação, tá? A equação aqui de cima, sobrando somente aqui a equaçãozinha de baixo, como vocês podem ver. Temos que P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. Isolando V2, a gente pode escrever desta forma, olha, V2 igual a P1 vezes V1 sobre P2. Beleza, o que é que faremos agora? Bom, o valor de P1 é igual a 0,2. O valor de V1 é igual a 800 e o valor de P2 é igual a 0,8. Então, basta substituir os valores aqui na equação. Nós vamos encontrar que 800 vezes 0,2 é igual a 160, dividido por 0,8 dá um total de 200 ml. Ou seja, um novo volume, tá? O volume deve ser reduzido para 200 ml, para que ocorra esta transformação isotérmica nessas condições, tá? Então, perceba o seguinte, ocorrendo um aumento na pressão, o que vai acontecer com o volume? Diminui. Por que isso tem que acontecer? Como esta relação, a Lei Geral dos Gases, ela vai dizer que o produto, PV sobre T, ali é constante,
Se houver uma elevação na pressão, a temperatura constante, né, o volume deve diminuir para compensar, tá bom? Então essa foi a resolução da segunda questão. Questão bem simples, fácil. Todas as outras questões seguem o mesmo procedimento. Então é isso, até a próxima. Muito bem, vamos para a questão 5 agora, tá? Um balão contendo gás oxigênio, mantido sob pressão constante, tem volume igual a 10 litros a 27 graus Celsius. Se o volume for dobrado, podemos afirmar que, então tem algumas opções que ele quer que você fale, aí é sobre temperatura, né? Todas as temperaturas, todas as opções se referem à temperatura. Então vamos lá, como é que a gente faz? Vamos anotar os dados que ele falou, né? Ele disse que nós temos aqui um balão que inicialmente ocupa um volume de 10 litros e está a uma temperatura de 27 graus Celsius, ok? E ele fala que o volume vai ser dobrado. Bom, se o volume vai ser dobrado, então vai ser o dobro do volume inicial. Se o volume inicial era 10 litros, o novo volume agora, né, o volume 2, vai ser igual a 2 vezes 10, que dá igual a 20 litros, tá? E ele quer que você calcule a temperatura 2, tá? Ele falou alguma coisa sobre pressão, né? Falou bem aqui anteriormente, ó, que ele vai manter a pressão constante. Se a pressão é constante, então esse tipo de transformação recebe o nome de isobárica, tá bom? Então sempre que você ouvir o nomezinho aí, transformação isobárica, você vai lembrar que isso significa que a pressão ela é mantida constante, ou seja, ela não varia, certo? Com base na lei de Boyle, a gente pode resolver essa questão. Claro que anteriormente, né, a gente vai ter que lembrar que a gente tem tudo que precisa aqui, mas tem que lembrar de um detalhezinho, certo? O valor da temperatura que entra na equação geral dos gases, tá? Que entra na equaçãozinha, esse valor tem que ser sempre escrito na escala Kelvin, certo? Tem que ser medido na escala Kelvin. Então, como ele te deu o valor de temperatura em graus Celsius, na escala Celsius, tu vai ter que transformar em Kelvin. Como é que faz a transformação? Basta lembrar lá do começo do ano, né? A gente nem lembra mais, né? Mas então, escrevi aqui a equaçãozinha. Como é que eu faço para converter Celsius em Kelvin? Bem simples, a temperatura em Kelvin ela é sempre igual à temperatura em Celsius mais 273. Então, basta pegar o 27 e somar com 273. Fazendo isso, a gente faz a conversão, tá bom? Então, temos aqui 27 mais 273 dá igual a 300 Kelvin, tá? Lembre-se aí que a escala Kelvin é a única escala que não tem o símbolozinho ali do grau, tá bom? Se você colocar o símbolozinho, está errado, certo? Então, mais uma vez, a gente escreve aqui, como vocês estão vendo ao lado, a lei geral dos gases para esse sistema, né? Temos duas situações, situação 1 e situação 2. Escrevo ela, PV sobre T1, igual a P2 sobre T2. Como a pressão é constante, né, a gente pode eliminar as pressões das equações. Então, P1 vai embora, P2 vai embora. Sobrou somente essa equaçãozinha ali, ó, V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. Pronto, a partir daqui você já pode, se quiser, já substituir os valores dados na questão, tá bom? Substituindo... mais uma vez, né? Eu resolvi aqui isolar o valor de T2 para diminuir os cálculos, tá? Isolei, encontrei essa equaçãozinha aí, ó, T1 vezes V2 sobre V1. Agora, basta substituir os valores, T1 é 300, V2 é 20 e V1 é 10. 300 vezes 20 dá 6.000, tá? 6.000 dividido por 10, 600. Então, a temperatura 2 aqui, no caso, é de 600 Kelvin. Então, qual é a opção correta ali? Bom, a temperatura vai dobrar, né? Só que ela vai dobrar em que escala? Em Celsius ou em Kelvin? Em Kelvin. Curiosamente, se você for fazer em Celsius também será o dobro, tá? Mas esse item está errado, porque a temperatura que você vai colocar aqui é a temperatura em Kelvin, temperatura importante, tá? Beleza? É isso. Vamos para a próxima. Muito bem. A questão 9
fala o seguinte: um frasco fechado contém um gás a 27 graus Celsius, exercendo uma pressão de 3 atm. Se provocarmos uma elevação na sua temperatura até 227 graus Celsius, qual será a sua nova pressão, mantendo-se o volume constante, tá bom? Então, diferente das outras questões, né? Uma a gente fez onde a temperatura era constante, transformação isotérmica. A anterior, a pressão era constante, transformação isobárica. Aqui nós vamos ter uma transformação de volume constante, tá? Que a gente chama de transformação isovolumétrica ou isocórica. Então, o que a gente faz? Mesmo procedimento, anotamos os valores, tá? Ele vai falar aqui, a temperatura 1 é 27 graus, temperatura 2, 227 graus Celsius, a pressão 1 é 3 atm e a pressão 2 é o que você quer descobrir. Mais uma vez, se o volume é constante, essa transformação é conhecida como isocórica. Lembrando novamente, tá, que o valor da temperatura para ser colocado na equação, né, ela tem que estar na escala Kelvin, então tu vai ter que transformar, né, converter, tá, essas temperaturas que ele deu em Celsius para Kelvin. Como é que tu faz isso? É só somar com 273. Beleza? Então a gente faz aqui, ó, com T1, que dá 300, e faz a mesma coisa com T2, que dá 500. Ok? Então lá, mais uma vez, escrevemos a Lei Geral dos Gases, certo? Ou a diferença dessa questão para as anteriores, que aqui o volume é constante, então o que a gente vai eliminar? O volume, certo? Então V1 vai embora, V2 vai embora, sobrou somente P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. Mais uma vez, se você quiser resolver a questão a partir daqui, você pode. O que foi que eu fiz aqui para a gente resolver, tá? Isolei o P2, beleza? Eu tenho aqui o P2 aqui, portanto, será igual a P1 vezes T2 sobre T1. Bom, basta substituir todos os valores aqui agora na equação. O P1 é 3, T2 é 500, tá? Não vai colocar 227, tá? É 500. Dividido por 300. 300 é T1, beleza? Então, a gente simplifica 2 zeros com 2 zeros, fica 3 vezes 5, que dá 15. 15 dividido por 3, né, que sobrou aqui, dá igual a 5. Portanto, a pressão atmosférica, nessa situação, né, após essa transformação isocórica, ela será igual a 5 atm. Beleza? Tranquilaço, né? Vamos para a próxima. É isso aí, vamos lá. 10ª questão e última, tá? O que é que ele fala aqui, ó? Uma certa massa de hidrogênio ocupa um volume de 100 litros a uma pressão de 5 atm e uma temperatura de menos 73 graus Celsius. Aqui a temperatura em graus Celsius, essa massa de hidrogênio irá ocupar um volume de 1000 litros em uma pressão, né, sob uma pressão de 1 atmosfera, tá? Então, como é que a gente resolve essa questão? Anotamos os dados, tá? Ele te deu todas as informações necessárias para tu resolver ela, olha. Te deu volume 1, volume 2, pressão 1, pressão 2, temperatura 1 e quer que você calcule a temperatura 2. Agora, note que esta questão é diferente das anteriores, pois ela não tem nenhuma dentre essas grandezas de velocidade, de volume, pressão e temperatura, nenhuma delas permanece constante, né? Todas elas sofreram algum tipo de variação, tá? Então, como é que a gente faz? Bom, é o mesmo procedimento, a gente vai utilizar a mesma coisa, né? A Lei Geral dos Gases, tá bom? Mas antes disso, teremos que fazer a seguinte transformação, né? Lembre que a temperatura, ela só entra na equação se estiver medida na escala Kelvin, tá? Então, o primeiro passo é fazer a conversão, tá? Só realizando a conversão, nós encontramos o valor de 200 Kelvin. Agora sim, escrevendo a Lei Geral dos Gases. Em seguida, como eu quero determinar a temperatura 2, eu isolo ela, né? E fico com essa equação aqui, tá? T1, P2, V2, sobre P1, V1. Todas essas grandezas que eu acabei de falar, a questão já te deu, tá? Tem enunciado, basta substituir
E a gente chega nessa continha aqui, bem simples de resolver, que ao final dela nós encontramos o valor de 400 Kelvin. Só que tem um pequeno detalhe, né? Ele quer que você calcule a temperatura em graus Celsius. Então o que tem que fazer? Simples, é só converter a temperatura em Kelvin, que nós encontramos, o valor de 40K, para a escala Celsius, tá bom? Como é que eu faço isso? Olha, se de Celsius para Kelvin eu somo, né, o valor da temperatura em Celsius com 273, tá? Na escala, para fazer o contrário, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que subtrair, tá bom? Então o que é que eu vou fazer? Ó, subtraio 400 menos 273, que dá um total de 127 graus Celsius, tá bom? Isso quer dizer que a resposta final que ele quer, a temperatura é 127 graus Celsius. Então é isso, a gente acabou de concluir, tá? Os exercícios propostos, exercícios comentados, resolvidos por mim, tá? Eu tentei fazer o mais detalhado possível, certo? Claro que faltaram muitas coisas, referências visuais, eu vi alguns erros aí depois de ter gravado e não vi necessidade urgente de gravar novamente, tá? Como aqui mesmo na questão, vocês podem ver ali que a equaçãozinha de transformação de escala está errada, né? É TK igual a TC mais 273, eu já escrevi o contrário, tá? Mas é isso, na próxima vez a gente corrige, tá? A gente espera, todo o grupo de professores, que vocês estejam se empenhando, dando o melhor de vocês nesse momento, tá? Porque todo mundo precisa fazer isso. A gente também está trabalhando bastante nesse sentido, certo? A gente espera voltar, né, o mais rápido possível e ter a maior segurança para que isso ocorra, né, o mais cedo possível. Agradeço a todos aí por terem prestigiado, né, o momento. Eu acho que o primeiro vídeo que eu gravei, a introdução que eu fiz não saiu, não ficou gravada, certo? E como o vídeo era meio longo, eu realmente não quis gravar novamente, certo? Então, o que eu propus, que foi proposto aqui, foi só fazer essa solução mesmo de algumas questões para vocês, tá? Para auxiliar vocês um pouquinho mais aí na entrega das atividades, que a gente sabe que são muitas coisas, né? Muitas questões, são muitas disciplinas, mas a gente acredita que vocês conseguem, tá bom? Então é isso, agradeço a todos, espero que estejam se cuidando do que vocês gostam, e a gente se vê nos próximos vídeos, talvez, né? Se houverem. Então é isso, abraço a todos e a todas e até a próxima.